Gente, vamos trazer informações a respeito do trabalho de combate às chamas no Porto de Luiz Correia. Hoje o porto da cidade de Luiz Correia foi atingido por chamas, por um fogo. Esse incêndio teria começado em um container que serve como depósito lá no porto. Tá aí, ó, você está vendo as imagens, o incêndio que tomou conta de parte da estrutura, não houve feridos, ninguém ficou ferido nem morreu, e sequer foi chamado, né, ambulância, mas o fato chamou muita atenção e o trabalho que foi feito para controlar as chamas também. Tá aí, olha, os depósitos estão lá, são esses containers que são utilizados como depósitos. Você vê aí brigadistas e bombeiros trabalhando no combate às chamas lá no porto da cidade de Luiz Correia. E nós vamos trazer mais informações sobre esse assunto com Nájila Fernandes, que traz o trabalho que foi feito hoje pelos bombeiros, Nájila, para controlar as chamas lá no litoral. Boa tarde para você. É isso, Joelson. Boa tarde a você e a todos que estão acompanhando o Jornal do Piauí. Inclusive, a gente tem informação que agora há pouco, inclusive, as equipes do Corpo de Bombeiros estavam lá na tentativa de finalizar esse trabalho. Como você disse, graças a Deus, ninguém se feriu, ninguém morreu, mas, de fato, o susto foi muito grande. Até porque é um canteiro de obras, há pessoas trabalhando e foi aquela correria no momento em que as chamas foram avistadas. Esse incêndio ocorreu antes das 8 horas da manhã de hoje, entre 7h40 e 7h50 da manhã. E segundo a própria administração, direção lá do Porto de Luiz Correia, além de não ter se alastrado, segundo a direção, foi apenas uma área ali identificada como depósito, containers onde eles guardam, inclusive, o material que é utilizado nesse trabalho diário lá das obras do Porto de Luiz Correia. Então, esse local é identificado como um depósito. E já já a gente vai entender, até para saber com o Corpo de Bombeiros, se já foi possível identificar, não é, como foi que começou esse fogo, aqui de fato pode ser atribuído essas chamas. Mas antes, Joelson, vamos ouvir a direção do Porto de Luiz Correia falando sobre esse episódio, inclusive identificando que não impede, não atrapalha em nada o cronograma das obras, o trabalho que já vinha sendo feito. Quem fala com a gente agora é a Maria Cristina de Araújo, presidente do Porto. O local onde ocorreu o incêndio, ele está numa área utilizada como depósito de material de construção e de outros equipamentos pela empresa contratada. Então, ela não atingiu a sede administrativa, que está sendo já concluída. Então, portanto, em relação à sede administrativa, a gente não vai ter nenhum tipo não teve nenhum inconveniente, nenhuma interferência no cronograma. Obviamente teve os danos físicos, apenas de materiais, não houve ninguém que teve algum tipo de incidente, foi tudo, no final das contas, respondido muito rápido pelo Corpo de Bombeiro, que atendeu o chamado e prontamente começou os seus trabalhos. Então, a gente já está com todo o Corpo de Bombeiro lá, já foi controlado o incêndio, eles estão fazendo a análise da área interna para poder verificar exatamente não só os danos causados no material que estava lá disposto, como também tentar averiguar qual foi as causas desse início de incêndio. E como você destacou agora há pouco, Joelson, nem mesmo foi preciso acionar as equipes do SAMU, porque de fato não houve feridos, mas as equipes do Corpo de Bombeiros tiveram trabalho. Como eu disse, até agora há pouco eles estavam tentando finalizar esse trabalho lá no Porto de Luiz Correia. E quem vai passar mais detalhes para a gente agora é o Coronel José Veloso, subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros aqui do Estado. Coronel, boa tarde para o senhor. Esse trabalho já foi finalizado e já é possível identificar o que provocou esse incêndio? O trabalho estava sendo encerrado. O que demorou é o que nós chamamos de rescaldo, que é justamente a finalização de todo o material que continua queimando, até que não haja nada queimando no local, é que a gente considera por encerrado. A causa do incêndio, só a perícia vai poder identificar. Ou, vamos dizer assim, esse tempo de 7h30 até agora há pouco é justamente porque é um local confinado. Veja que é um local bem ventilado, fica logo bem próximo ao pórtico lá do acesso ao porto, é uma estrutura metálica, então tudo isso, vamos dizer assim, requereu uma ação do Corpo de Bombeiros
no sentido da gente fazer essa extinção por completo. Esse tempo demorou mais por conta disso aí, mas o Corpo Bombeiro atuou logo que foi chamado. O tempo de resposta nosso foi muito rápido, em 15 minutos, em torno de 15 minutos já a unidade chegou ao Corpo de Bombeiros e foi feita essa ação no sentido da extinção controlada de início, mas a extinção a gente só considerou agora há pouco. Várias ferramentas são utilizadas lá nesse canteiro de obra. É possível que alguma fagulha, por exemplo, equipamentos de solda são realizados lá. É possível que alguma fagulha possa ter provocado isso? Sim, a perícia ela vai por exclusão e, na verdade, enquanto não for excluída uma possibilidade dessa natureza, ela continua vamos dizer assim, como causa possível. Então, há instalações elétricas, algum trabalho, enfim, tudo isso é que vai ser feito o levantamento da perícia é que vai identificar essa condição que a gente chama sempre a atenção, que incêndio acontece, pode acontecer em qualquer local, a gente precisa estar preparado para agir. É um discurso que eu faço sempre, porque a gente precisa estar na nossa casa, onde a gente está, no nosso carro, nosso veículo, todos os nossos bens são passíveis de incêndio e o que faz a diferença é essa ação que a gente faz no sentido de combater logo no seu princípio. A informação de que no local havia material inflamável que pudesse, agilizar, aumentar de forma mais rápida as chamas? Segundo nos consta, material de construção, canalizações, então PVC, derivado de petróleo, ele sim tem uma carga combustível muito alta, e aí esse é um material sólido. O combate é um pouco mais complexo, porque a água tem a questão da penetração, então ele tem sempre vamos dizer assim, ele tem a ação, mas o princípio do Corpo de Bombeiros é isolar o local, ou seja, eu garanto que aquele incêndio não vai se propagar. Então a nossa primeira ação é garantir que só o dano se concentre só naquilo que já aconteceu, que foi isso que foi feito e logo em seguida a extinção. Coronel, no estúdio, o Joelson tem uma pergunta para o senhor. Pois não, Joelson? Coronel, aproveita a oportunidade que temos e o conhecimento que o senhor tem na área para a gente falar um pouco sobre a segurança em portos e aeroportos. A gente sabe que tem brigadas de incêndio especializadas, por exemplo, em aeroportos. O mesmo é exigido para os portos? Como é que funciona o trabalho de bombeiros em estruturas ou infraestruturas dessa natureza? Bem, é interessante essa sua abordagem. Na verdade, todas as edificações nós temos exigências da brigada de incêndio. A legislação do Corpo de Bombeiros, ela exige, inclusive em prédios residenciais, essa brigada de incêndio. São cursos, esse brigadista tem níveis, e aí eu tenho, por exemplo, a situação de shoppings, a situação de indústria, que precisam ter pessoas capacitadas para um primeiro combate a incêndio. Nos aeroportos, no caso aqui, ele tem brigadistas, os nossos aeroportos aqui de Teresina, vem não em função como é que eu diria assim, exatamente dos pousos de decolagem, mas daquela estrutura do terminal de passageiros e da questão do abastecimento. No nosso caso lá, o Porto de Luiz Correia, ele tem inclusive já um projeto, o Corpo de Bombeiros vai ter uma instalação dentro do Porto. O Porto, inclusive, vai fazer uma construção de um quartel do Corpo de Bombeiros, já tem a previsão, todo equipado para dar esse apoio. O Corpo de Bombeiros de Luiz Correia vai ficar sediado na área do Porto do Piauí. Então, essa estrutura é exigido. No caso lá, bem particular, nós temos um canteiro de obras. Então, esse canteiro de obras é uma estrutura provisória, é uma situação que não requer a participação, a presença de um brigadista de incêndio. Claro que todos nós, diga-se de passagem, precisamos ter essa noção para agir em caso de incêndio. Isso aí é um conhecimento que não precisa nem de brigada formal de combate a incêndio. Eu, você, todos nós precisamos ter essa noção básica e essa ação tão logo a gente identifica um princípio de incêndio. Até porque nunca se sabe onde e como pode acontecer. Isso, infelizmente nós temos, tecnicamente chamando, o mito da imunidade. A gente acha sempre que as coisas ruins só acontecem com as outras pessoas e a gente tende a racionalizar essas coisas ruins e, na verdade, pode acontecer comigo, com você, no estúdio, aqui no Corpo de Bombeiros, enfim, em todo lugar. E a gente precisa estar preparado. Não tem uma previsão de quando vai começar. A gente tem que partir do princípio que pode começar a qualquer momento.
Certo. Coronel José Veloso, mais uma vez, muito obrigada pelas informações. Ainda sobre o incêndio no container, no depósito lá no canteiro de obras do Porto de Luiz Correia, Joelson, a Secretaria de Segurança Pública está adotando as medidas necessárias para descobrir o que provocou esse incêndio e, claro, apontar essas responsabilidades. Joelson. Muito obrigado, Nájila, pelas informações. Obrigado, Nájila. Importante a gente saber como trabalha as instituições e como atua o Corpo de Bombeiros na formação dos seus homens e mulheres. Olha, você tem um trabalho de combate a incêndio em aeronave, é uma coisa, em porto, outra. Formações específicas para o controle das chamas. E a boa notícia é que o incêndio no porto, como você viu, foi rapidamente controlado, não houve vítimas, ninguém se feriu, ninguém morreu. Essa foi a boa notícia dessa história.